aquelas tentações maravilhosas. Então, nós temos confraternizações de amigos, de familiares, de trabalho, enfim, o que não vai faltar é oportunidade de a gente, como diz o dito popular, enfiar o pé na jaca e comer demais. E aí entra num ciclo vicioso. Ai, meu Deus, não deveria ter abusado tanto, comi demais. A verdadeira comilança, as tentações da gula, não é mesmo? Como é difícil resistir àquele doce. Enfim, é sobre isso o programa. Se você quer saber mais sobre o meu trabalho, você pode me encontrar pelo site. Lá tem todos os descritivos do meu trabalho, mais detalhado, que é solmedeiros.com.br. O meu telefone é São Paulo 11 99376 7637. Eu vou repetir. É 11 99376 7637. Você pode acessar também meu canal no YouTube, que também tem bastante vídeos falando a respeito desse assunto e dentre outros mais. A obesidade vai muito além das questões de estética, porque a gente vive numa sociedade que preza o corpo bonito, o corpo esbelto, magro, sarado, mas a questão do sobrepeso e da obesidade é uma questão de saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade virou-se um problema de saúde pública. O país mais obeso do mundo é os Estados Unidos e o Brasil é o 5º país com maior taxa de sobrepeso de obesidade. Então, cerca de 50% da população brasileira está acima da média de peso, está com peso acima do esperado e 19% estão com sobrepeso. Se a gente levar em consideração o tamanho do nosso país, é muita gente. E a obesidade, ela, com o tempo, ela vai trazendo consequências muito sérias para o nosso organismo. E aí, o que acontece? A gente está comendo muito errado. Muito errado. A gente está comendo muito errado, nós estamos comendo de forma errada e estamos comendo em horário errado. Então, antigamente, quando eu falo antigamente, é muitos anos atrás, quando ainda não tinha tanta comida industrializada, o que se comia basicamente? Era um carboidrato, que o prato do brasileiro basicamente é arroz, é feijão, uma proteína normalmente animal, legumes cozidos, verduras também cozidas, saladas e frutas. Então, para você saber se está comendo certo ou não, quando você for fazer seu prato, dá uma olhada e pensa se seus avós comeriam aquela comida. Eu aposto que não. Então, isso é uma das maneiras de a gente começar a se policiar da forma como nós estamos comendo. E, além de tudo, a gente come de forma errada no sentido de que, quando a gente vai comer, além da gente estar comendo em horário errado, porque eu conheço muitas pessoas que não tomam o café da manhã, passam às vezes quase 24 horas sem comer, porque não tem tempo, acorda correndo, não tem o tempo de preparar um café da manhã, sai tudo atropelado, e aí a primeira refeição vai ser só lá para 2 horas da tarde, na hora do almoço. E aí o que acontece? Você ficou muito tempo sem comer, você tem um desgaste energético gigantesco, não vai conseguir emagrecer, e aí, como você está com muita fome e não comeu, você numa refeição só quer fazer 2 refeições, não é verdade? Quem faz esse hábito sabe como que é. Aí, enfia o pé na jaca na hora do almoço, come aquele monte de comida, claro, que não vai comer uma comida saudável, come errado, porque quem pula a refeição tem alguma coisa em desequilíbrio, não come certo. Então, nós temos que ter as 3 refeições principais, o café da manhã, o almoço e o jantar. E temos que ter alguma coisa entre essas refeições, para a gente não ficar mais do que 5 a 6 horas sem comer, porque a gente vai tendo um desgaste energético muito grande. Nós temos um reservatório no nosso corpo que, quando a gente fica muito tempo em jejum, é de lá que a gente tira. E se a gente fizer isso como hábito, vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais esse reservatório. E aí a gente começa a adoecer. Então, é muito importante também não só querer emagrecer, mas ter consciência dos seus horários corretos para você se alimentar. Além de tudo, a gente come com muita pressa. Quantas vezes você não come
olhando para o celular, frente da televisão, trabalhando no computador, aí come qualquer coisa, óbvio, que quem faz isso também não come direito. Então, come com aquela ansiedade. E uma informação aqui importante, que acho que algumas pessoas não têm muita consciência. O nosso estômago não tem dentes. Mastigar o alimento é fundamental para a gente se nutrir, para quem quer emagrecer e para quem está com sobrepeso e com obesidade. Comer, antigamente a gente tinha mais esse rito, vamos dizer assim, um ritual de comer. Comer, na verdade, é um ato sagrado. O alimento é uma das principais fontes de nutrição do nosso corpo. Eu já falei aqui isso em outros programas. Temos várias maneiras de nos nutrirmos. A principal nutrição que nós temos fisicamente é o alimento. Então, comer de uma maneira calma, tranquila, sem o celular. Quantas vezes eu não vou almoçar no restaurante que eu tenho do lado do consultório, eu vejo as pessoas comendo, olhando o celular, fazendo qualquer coisa, menos comendo, propriamente dito. Então, comer, você tem que sentar com calma, mastigar bem os alimentos, sentir a temperatura do alimento, sentir a textura daquele alimento, que sabor que tem, experimentar coisas novas. Porque o que acontece? A gente fica tão na nossa zona de conforto, tão bitolado, a gente nem abre um pouco a nossa mente para experimentar um alimento novo, um sabor novo. E aí muita gente fala, mas eu não gosto de tal alimento. Mas já experimentou? Já provou para falar se gosta ou se não gosta? Às vezes a gente vai muito pela aparência do alimento, mas às vezes o alimento pode ser que nos surpreenda. Então também colocar novos sabores, novos alimentos, novas cores no seu prato e comer com calma, não comer com pressa, comer tentando você se conectar com aquela comida que ela está te nutrindo de verdade. Porque você come tão rápido, quando você percebe, você já comeu e nem se tocou da mastigação, você já viu, você já engoliu a comida. Isso também não é bacana, isso não ajuda em nada a quem quer emagrecer. E aí tem um outro aspecto também. A gente come muitas vezes por carência, por ansiedade, por frustração, por tristeza, por angústia, para compensar alguma coisa. Então, a gente acaba compensando na comida. A gente tem um vínculo muito grande com o alimento. Então, a nossa primeira alimentação, que é através do leite materno, muitas pessoas não recebem uma nutrição adequada quando são crianças, quando são bebês, e elas levam isso, essa compensação para a fase adulta, de uma maneira inconsciente. Então, o que acontece? Na nossa sociedade, está tudo muito circulando em torno do alimento. Se você está muito deprimido, está muito triste, aí chega uma pessoa, um amigo, um familiar. Ai, amiga, você está triste? Então vem aqui que eu vou fazer um bolinho para você. Vamos sair para comer um docinho. Aí você vai lá e sai para comer. Quando a gente está muito alegre, que você quer comemorar, passou no vestibular, foi promovido no trabalho, uma viagem bacana que você conseguiu, o que que a gente vai fazer? Vai comemorar. Então, nós temos um vínculo muito grande com a comida. Então, é muito difícil, às vezes, a gente resistir a essas tentações, porque a gente entende que as nossas compensações emocionais estão ligadas à comida. Então, como que a medicina chinesa vai te ajudar a emagrecer e emagrecer de verdade? Porque não adianta você ficar fazendo um monte de dietas, a gente não sabe qual realmente é a causa que você está engordando muito. Então, as taxas de obesidade são muito altas e a gente precisa olhar isso com carinho, se tratando de uma saúde pública. Que como a medicina chinesa vai te ajudar? Vai te ajudar a você ficar menos ansioso, menos deprimido, saber realmente qual é a origem. Quais são as carências que fazem eu ter esse buraco, essa lacuna tão grande que o estômago vira um abismo, parece que vira um abismo que não tem fundo, um saco sem fundo, que eu preciso compensar a minha frustração, a minha tristeza, meus medos são medos infundados, inconscientes, que às vezes a gente não tem noção do que tem por trás de tudo isso. Por que que eu compenso tanto essas minhas emoções desequilibradas na comida? Isso é fundamental, eu diria que isso é
essencial para quem realmente quer emagrecer, para quem realmente quer perder o peso e sair da obesidade. Enquanto a gente não olhar para de onde vem essa carência, de onde vem esses quilos que a pessoa estão ganhando, não adianta só fazer a dieta. Porque o que vai acontecer? Você vai fazer a dieta da moda, a dieta lá que teve uma época atrás, que era a dieta de proteína, dieta sem carboidrato, dieta da lua, uma época atrás. Não vai adiantar nada. Enquanto você não entender por que você tem tanta carência, por que você não consegue se nutrir de você mesmo. Qual é a nutrição que está te faltando, sem ser o alimento físico? Qual é a nutrição que te falta? Foi a nutrição que ficou te faltando de carinho, de afeto? Você precisa se nutrir de quê? De pessoas, de amor. O que ficou faltando para você? Se nutrir do amor de mãe, do amor do pai, do amor de alguém que cuidava de você enquanto era criança? Enquanto a gente não entender a raiz de tudo isso, não tem dieta que resolva, não tem milagre. E aí o que vai acontecer? Quando a gente passa por uma consulta de medicina chinesa, é feita uma avaliação para saber qual dos 5 órgãos principais que a medicina chinesa trabalha, para ver qual deles está em desequilíbrio. É o aparelho digestório, que envolve o baço, é o fígado, é o coração, é o pulmão, é o rim. Qual desses 5 órgãos que está desequilibrado, ou às vezes, a maioria das vezes não é só um. Quem está obeso não tem só desequilíbrio em um órgão, tem sempre no mínimo 2 ou 3. Qual deles está em desequilíbrio? Quando que entrou isso em desequilíbrio? E como que a gente vai organizar tudo isso para que a pessoa fique equilibrada novamente e então ela consiga realmente perder peso e aí sim ter uma alimentação adequada para ela. O que acontece? Na medicina chinesa não existe grandes restrições alimentares, restrições radicais. Na medicina chinesa come-se praticamente de tudo, inclusive come-se carne. A dieta da medicina chinesa não é uma dieta vegetariana, ela inclui carne também. A partir do momento que a gente entende qual desses órgãos está em desequilíbrio, fazendo com que você engorde e não consiga emagrecer, fazendo essas dietas malucas que às vezes a gente pega na internet, a amiga fez, o cunhado fez, isso tanto para homem quanto para mulher. Qual é o órgão que está em desequilibrado? Você pode estar em desequilíbrio com um determinado órgão, a sua amiga em outra questão, o seu cunhado, o seu amigo em outra. Então, nós somos seres únicos. A dieta que é para um não serve para o outro. Então, é isso que a gente tem que começar a ter consciência. Quando as pessoas falam, eu vi na televisão que comer tal alimento agora emagrece. Eu vi que tomar chá de hibisco emagrece. Não é para todo mundo. Eu já falei aqui, eu vou repetir isso inúmeras vezes. O que é bom para você não é bom para o outro. Mesmo que seja um chá de hibisco, ele tem várias contraindicações também. Tem que ser uma coisa exclusiva, uma coisa só para você. Quando a gente faz essa avaliação na consulta, a gente vai descobrir qual é o órgão que está em desequilíbrio e qual alimento está associado àquele órgão que você vai ter que começar a consumir. Porque o alimento, pela medicina chinesa, tem uma categorização diferente da qual nós estamos acostumados aqui no Ocidente. Então, a gente vai olhar a temperatura do alimento, não a temperatura na qual ele é preparado, mas a temperatura na qual ele tem a sua essência. Como, por exemplo, a canela em sua essência, ela é um alimento quente, então ela vai aquecer meu corpo, ela vai promover mais circulação, mesmo que eu consuma a canela de uma maneira fria como temperatura. O hortelã, por sua vez, mesmo que eu tome um chá de hortelã, que ele é feito numa temperatura externa quente, ele tem como sua propriedade, ele é uma categoria fria, ele vai esfriar meu corpo. Então, a partir do momento que a gente começa a entender essa temperatura, o sabor do alimento, a cor do alimento, aí sim a gente consegue ajudar a pessoa que quer realmente emagrecer, que está com sobrepeso, está com obesidade. Aí a gente monta um cardápio adequado à pessoa para aquele órgão que está em desequilíbrio. Para assim, então, a gente poder perder o peso e então ter essa vida mais plena,
mais saudável, comendo de uma maneira adequada, nos horários corretos. Dormir é essencial também para quem quer emagrecer. Quando a gente não dorme, a gente não repõe a nossa estrutura. Não repondo a nossa estrutura, no dia seguinte a gente acorda cansado, a gente acorda irritado, a gente acorda ansioso, vai ficando cada vez mais depressivo. E quando a gente não entender esse mecanismo de que o órgão em desequilíbrio traz uma emoção com aquilo, ou então aquela emoção na qual eu não consigo entender vai desequilibrar o órgão e eu entro num círculo vicioso, o que acontece? Quem não entende muito a respeito disso, faz aquelas dietas mirabolantes, não consegue perder 1 graminha sequer. E aí o que acontece? Fica mais frustrado. Vai ficando frustrado, já que aquela dieta não deu certo mesmo, para compensar, aí você vai lá, come tudo de novo. Quantas vezes a gente não faz isso? Senta na frente do sofá porque está deprimido, está ansioso, come uma caixa de chocolate, uma barra de chocolate inteira, toma um pote de sorvete, come um pacote de bolacha. Quem nunca fez isso aí? Me fala. Eu também já fiz isso, quando eu não tinha muita consciência das coisas que estavam acontecendo comigo. Aí depois que você come, o que acontece? Fica aquele baita sentimento de culpa. Ai, meu Deus, mas eu não vou fazer isso de novo. Não deveria ter comido tanto. Ai, meu Deus, eu não vou fazer de novo. E aí você vai lá e faz e fica repetindo, entrando nesse padrão, num ciclo vicioso. E vai virando uma bola de neve. E essa bola de neve, na verdade, ela vai aumentando, no sentido de que vai aumentando cada vez mais seu peso, você vai ficando cada vez mais obeso, vai ficando cada vez mais frustrado, cada vez mais deprimido, e a vida não anda. Uma das consequências de quem está no sobrepeso ou na obesidade, para a saúde, que começa a acontecer coisas mais simples. Por exemplo, começa a ter muita acne, furúnculo, o cabelo, a pele e a transpiração começa a ficar mais gordurosa. Você sente, quando transpira, é uma transpiração meio pegajosa. Essa gordura, o corpo tenta expelir de alguma maneira, porque aquilo não é do nosso corpo. Então, tudo que o corpo identificou uma coisa estranha, ele tenta expulsar. Essa gordura também ele pode começar a expulsar pela urina, pelas fezes, no caso das mulheres pelo sangue menstrual. Até aí, é uma gordura que o corpo ele consegue ainda dar conta de expelir, de colocar para fora. Quando essa gordura começa a ficar muito mais endurecida, que ela começa a ficar mais física, aí o corpo não consegue expelir. E o que vai acontecendo em casos mais graves se a gente não olhar para isso com amor e com carinho? Em casos graves, vai ter o quê? Infarto, tem AVC, tem fibromialgia. No caso das mulheres, pode ter problema de infertilidade, baixa de libido, miomas, ovários policísticos. Para os homens, pode ter problema de ereção, de ejaculação precoce, porque a gordura do nosso corpo, na medicina chinesa, que nós chamamos de mucosidade, ela tende a descer. Então, ela acumula normalmente ou na região do baixo ventre, ou então ela acumula nas coxas, nos joelhos e nos tornozelos. Então, essa região do baixo ventre, que é onde está os aparelhos reprodutores, eles também vão ser afetados. Então, mulheres que às vezes têm problema de infertilidade, de miomas, ovários policísticos, precisam olhar também para a sua alimentação. Além dessas questões físicas, tem também essa gordura que acontece. O corpo ele tenta mover isso e ele não consegue. Ele precisa fazer muito mais força para mover essa gordura e aí o que acontece? Não chega sangue e energia suficiente para todos os órgãos e nem para a minha mente. Então, o meu sangue vai circular com mais dificuldade, com mais gordura, eu vou ficar com dificuldade de me concentrar, de foco, de resolver problemas simples da minha vida, eu não consigo resolver. Então, eu estou acima do peso, não consigo resolver meus problemas, não tenho foco, a minha vida não anda, eu vou ficando cada vez mais ansioso, cada vez mais deprimido, e a vida você vai procrastinando, e a vida vai ficando sem sentido, e você vai ficando cada vez pior. Então, não deixe para amanhã, a hora de se cuidar é agora. E eu sempre falo, não deixe para amanhã. É muito mais gostoso
muito mais prazeroso a gente cuidar da nossa saúde do que cuidar da nossa doença. Cuidar da doença despende muito mais energia, despende muito mais tempo, despende muito mais dinheiro. Então, cuidar da saúde, é bacana que você ainda tem disposição, você não vai gastar tanto dinheiro assim e vai viver muito melhor. Que eu sempre falo, gente doente é muito desagradável, tem gente que só reclama, então você é responsável pela sua vida. Não deixe para amanhã. Ai, não tenho tempo. Tempo a gente sempre tem. É porque não é prioridade. Então, olhe para você, se cuide. Afinal de contas, nós precisamos do nosso corpo para a gente fazer as nossas ações aqui. Sem o corpo, a gente não consegue realizar os nossos objetivos, a gente não consegue realizar o nosso propósito de vida. É através deste corpo, do nosso templo sagrado, que a gente se põe em movimento. Então, é preciso cuidar do nosso corpo, porque afinal de contas ele é um templo sagrado. Ele nos foi dado como um presente para a gente poder estar aqui. Então, se eu não cuido do meu corpo, de uma certa maneira eu estou sendo muito ingrato, porque é através dele que eu consigo me realizar. Então, é preciso olhar para você, entender de verdade quais são as suas carências, o que realmente emocionalmente está te faltando, o que realmente te nutre. Para a gente poder, então, nutrir o nosso corpo do alimento físico. E claro que falando de obesidade, de emagrecimento, não tem como falar do sedentarismo, que é um grande mal que acomete a todos nós. Nós não andamos mais, nós não nos movimentamos. É o tempo inteiro sentado, o tempo inteiro parado. Vai na padaria, é caminho de casa mesmo, vai de carro. Tudo é alguma coisa que te move, não é você. Caminhar fortalece as nossas pernas, porque nós temos 3 canais energéticos do fígado, do baço e dos rins. Esses 3 órgãos, eles também participam da nossa formação de sangue. Então, quando eles estão muito fracos, o órgão também fica fraco. Então, caminhar é de graça, você não gasta nada e faz um bem que você não tem ideia. Então, precisa também sair do sedentarismo, precisa colocar o corpo em movimento para quem quer emagrecer. Então, somando tudo isso, aí sim você vai conseguir emagrecer de verdade. Se você quer mais informações, como a medicina chinesa pode te ajudar, você entra em contato comigo. O meu telefone é 11 99376 7637. 11 993767637. Eu atendo em São Paulo, no bairro de Santana, bem próximo da estação do metrô. É fácil acesso para quem vem de qualquer região da cidade, tanto de metrô quanto para quem vem de carro. Então, se você quer ter uma vida menos ansiosa, menos frustrante, porque você não consegue perder peso, e agora que vai chegando as festas de final de ano, aí é pior, tá? Estou aqui para te ajudar. A medicina chinesa já se falava desses excessos de comida há muito tempo. Não como é hoje, obviamente. Que há 5.000 anos não existiam esses excessos de comidas que nós temos hoje. Mas se falava nos excessos de comidas daquela época. Então, hoje, isso está muito mais evidente. Isso está muito mais alarmante pela quantidade de pessoas que a gente vê de obesidade. Então, pare um tempo, cuide de você. Prepare seu alimento. Quando o alimento é congelado, feito por nós, que a gente deixa em casa para a gente comer porque não tem tempo, é uma coisa. Você comer o alimento congelado, que você vai lá numa prateleira do supermercado, compra, sabe Deus o que tem ali, é outra história. Então, a hora de se cuidar é agora. Então, permita-se ser feliz, permita ser você quem você realmente é. O tempo passa super rápido, o programa chegou ao fim. Eu agradeço muito a sua audiência e a gente tem encontro marcado na próxima quinta-feira, 8h30 da manhã. Um beijo e até lá. Você ouviu programa Sol Medeiros, com dicas de equilíbrio e bem-estar através da milenar medicina chinesa.